Existe uma forma de inteligência que não aparece em nenhum teste de QI. Não tem a ver com notas, não tem a ver com diplomas, não tem a ver com velocidade de raciocínio. É algo mais profundo, mais raro e mais poderoso do que qualquer uma dessas coisas. Apenas 2% da população possui essa capacidade de forma desenvolvida. E a maioria desses 2% nem sabe que a tem, porque ela não grita, ela não aparece. Ela funciona como um supervisor invisível dentro do cérebro. Um sistema silencioso que observa os próprios pensamentos, analisa os próprios erros e corrige o próprio curso em tempo real. É como se o cérebro dessas pessoas tivesse um segundo cérebro que vigia o primeiro. Se você já se pegou questionando os próprios pensamentos, não o que você pensa, mas por que você pensa o que pensa, existe uma chance real de que o seu cérebro opere em um nível que 98% das pessoas simplesmente não alcançam. Aqui estão os 5 sinais de que você possui essa forma rara de inteligência. E por que a maioria das pessoas nunca vai desenvolver isso. Preste atenção em cada um, porque esse vídeo funciona como um teste silencioso. E no final, você vai saber exatamente onde o seu cérebro se posiciona. Sinal 1. Você trata seus pensamentos como hipóteses. A maioria das pessoas, 98% delas, acredita cegamente no que o próprio cérebro produz. Um pensamento aparece e automaticamente vira verdade, sem filtro, sem questionamento, sem segunda opinião. O cérebro disse: está dito. É como receber uma notícia anônima pelo correio e tratar como documento oficial. Isso acontece sem verificar a fonte, sem checar os fatos, sem desconfiar de nada. Os 2% fazem algo radicalmente diferente. Quando um pensamento aparece, eles não aceitam de imediato, eles testam, questionam, colocam em xeque. Não por insegurança, mas por sofisticação cognitiva. Para eles, cada pensamento é uma hipótese, não um fato. O cérebro humano gera pensamentos de forma automática, baseados em padrões, emoções e vieses acumulados. O problema é que o cérebro não vem com um manual de advertência dizendo: isso pode ser impreciso. Pessoas com essa inteligência possuem um filtro ativo no córtex pré-frontal que intercepta o pensamento. Esse filtro funciona como um controle de qualidade. Analisa de onde veio e verifica se tem base real. É a diferença entre um cérebro que opera no automático e um que opera no modo manual. E essa diferença muda absolutamente tudo. Sinal 2. Você ativa o modo observador. Existe um momento que você talvez reconheça. Você está sentindo uma emoção forte, raiva, medo, ansiedade, e de repente uma parte de você dá um passo atrás. Não reage. Observa. Como se houvesse uma câmera de segurança dentro da sua própria mente filmando tudo o que acontece. Você se vê sentindo. E essa divisão, esse momento em que você é ao mesmo tempo o ator e a plateia, é o sinal mais claro dessa inteligência rara. A maioria dos cérebros humanos opera em primeira pessoa. A pessoa é a emoção. Quando sente raiva, ela é a raiva. Não existe separação entre o sujeito e o sentimento. Tudo se funde, tudo se mistura. E a reação vem sem nenhum intervalo. Cérebros com essa capacidade rara conseguem ativar uma perspectiva de terceira pessoa em tempo real. Observam a própria raiva enquanto ela acontece. Analisam de onde vem, decidem se a reação é proporcional. Isso exige ativação simultânea do córtex pré-frontal medial e da rede neural padrão. Uma combinação que pouquíssimos cérebros conseguem manter. É como assistir ao próprio filme, enquanto ainda está atuando nele, e ter a capacidade de reescrever o roteiro em tempo real. Se você já viveu isso, se já sentiu essa divisão, essa estranha dualidade de estar dentro da emoção e ao mesmo tempo fora dela, não é esquisitice. É o segundo sinal de que o seu cérebro opera em uma frequência que a maioria simplesmente não acessa. Sinal 3. Você muda de ideia, sem que o ego desmorone. Para a maioria das pessoas, mudar de ideia é uma humilhação, uma derrota pública. O ego trata cada opinião como território a ser defendido, com unhas e dentes, com gritos se necessário, com distorção de fatos se preciso. Admitir que estava errado soa como perder uma guerra. Mas para os 2%, mudar de ideia é uma atualização de software, natural, necessária, desejável. Eles não sentem dor ao descobrir que estavam errados. Sentem alívio, porque agora estão mais perto da verdade do que estavam antes. O cérebro humano tem um mecanismo de defesa chamado consistência cognitiva, a necessidade de manter as crenças estáveis para preservar a identidade. Quando alguém apresenta evidências contrárias, a amígdala dispara sinais de ameaça, como se a identidade da pessoa estivesse sendo atacada. O cérebro trata uma opinião desafiada como um muro sendo derrubado. Pessoas com essa inteligência rara têm a capacidade de desacoplar a identidade das opiniões. Para elas, estar errado não é uma ameaça, é informação.
O ego não controla o processo de decisão. O córtex pré-frontal mantém o comando e avalia a evidência friamente, sem emoção, sem vaidade. É a diferença entre um cérebro que defende o que pensa e um cérebro que busca o que é preciso. E essa diferença, ao longo de uma vida, é o que separa quem repete os mesmos erros por décadas de quem evolui a cada nova informação. Sinal 4. Você prevê seus próprios erros antes de cometê-los. Antes de tomar uma decisão, você já sabe onde pode errar. Não porque é paranoico, porque o seu cérebro mapeia automaticamente os pontos de falha, os vieses, as tendências, os atalhos mentais que costumam te enganar. É como se o seu cérebro tivesse um sistema de alerta precoce contra si mesmo. O cérebro humano está cheio de armadilhas cognitivas. Viés de confirmação. Você busca informações que confirmam o que já acredita. Efeito halo. Você julga tudo com base na primeira impressão. Aversão à perda. Você tem mais medo de perder do que desejo de ganhar. A maioria das pessoas cai nessas armadilhas todos os dias. Repetidamente. Sem perceber. Cérebros com essa inteligência rara desenvolveram algo diferente. A capacidade de reconhecer os próprios padrões de erro. O córtex pré-frontal deles armazena um mapa de falhas pessoais, um catálogo interno de aqui é onde eu costumo errar. Antes de uma decisão importante, esse mapa é consultado automaticamente. Não é medo de errar, é engenharia preventiva. É o cérebro antecipando a falha para evitá-la antes que aconteça, como um piloto que conhece cada turbulência da rota. E o mais impressionante, esse processo é automático. A pessoa não senta e faz uma lista de erros possíveis. O cérebro faz isso sozinho, em segundo plano, enquanto ela ainda está avaliando as opções. É um radar antifraude instalado contra o próprio operador. Sinal 5. Você habita a zona do eu não sei e não sente desconforto. Existem pessoas que não conseguem suportar a incerteza. Precisam de uma resposta para tudo, mesmo que seja errada. A pior coisa para esses cérebros não é estar errado, é não ter resposta nenhuma. O silêncio de não saber gera uma ansiedade que elas resolvem da forma mais rápida possível, inventando uma certeza, qualquer certeza, só para preencher o vazio, só para fazer a ansiedade parar. E existem os 2%. Esses conseguem permanecer no desconforto do eu não sei, sem pânico, sem pressa, sem inventar uma resposta falsa só para aliviar a tensão. Eles sabem que não saber é o primeiro passo para saber de verdade. A neurociência explica. O cérebro tem aversão à incerteza. A amígdala interpreta a falta de informação como ameaça potencial. Isso gera ansiedade cognitiva que a maioria resolve fabricando uma certeza artificial. Uma opinião sem base, um achismo vestido de convicção. Pessoas com essa inteligência têm tolerância à ambiguidade. O córtex pré-frontal delas mantém a amígdala sob controle enquanto busca informações reais. Dizer eu não sei não é fraqueza, é protocolo. O sistema se recusa a operar com dados insuficientes. Enquanto o cérebro comum preenche a lacuna com achismo, o cérebro raro mantém a lacuna aberta até encontrar a peça que encaixa. E essa paciência cognitiva é uma das marcas mais claras dessa inteligência. Tudo o que eu descrevi nos últimos minutos, os 5 sinais, os mecanismos, os filtros, o observador interno, a capacidade de mudar de ideia sem dor, a engenharia preventiva, a tolerância ao não saber, tudo isso tem um nome. Um nome que a ciência usa há décadas, mas que a maioria das pessoas nunca ouviu. Metacognição. O pensamento sobre o pensamento. A capacidade do cérebro de monitorar, avaliar e ajustar os próprios processos mentais em tempo real. Não é um dom, não é um talento místico. É um sistema operacional neural que apenas 2% da população tem de forma naturalmente desenvolvida. E agora você sabe o nome do que o seu cérebro faz em silêncio. Mas aqui está a parte que muda tudo. Diferente do QI, que é relativamente fixo, a metacognição pode ser treinada, pode ser expandida, pode ser fortalecida. O que significa que se você se reconheceu nesses sinais, o seu cérebro já está operando nesse nível, já está rodando esse sistema. E se não se reconheceu em todos, o simples fato de estar questionando se reconhece já é metacognição em ação. O cérebro observando a si mesmo tentando se avaliar. É recursivo, é raro. E está acontecendo agora, neste exato segundo. Se você chegou até aqui e se identificou com pelo menos 3 dos 5 sinais, você faz parte de um grupo raro. O seu cérebro não opera como os outros 98%. Nunca operou. E você provavelmente já sentia isso. Aquela sensação de processar o mundo diferente. Agora sabe que aquela voz interna que questiona, que observa, que duvida dos próprios pensamentos, não é insegurança. É um sistema operacional superior rodando em silêncio. A verdadeira metacognição não é se identificar.
É questionar se a identificação é real ou se o ego está querendo pertencer. Se neste exato momento você está se perguntando isso, parabéns. Seu cérebro acabou de provar o ponto. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que pensa diferente, alguém que enxerga o mundo diferente. Porque quando você descobre o nome do que sempre sentiu, tudo muda. Nos vemos no próximo.